Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre o saneamento básico. Enquanto na aula passada te mostrei vários dados sobre a disponibilidade de água e o uso de recursos hídricos, é importante se lembrar que também temos um problema na maneira de como gerenciamos água que já foi consumida ou já foi utilizada, mas que não consegue ser consumida novamente de maneira direta, precisando então de algum tipo de tratamento caso venha a ser consumida novamente. O tratamento de esgoto, que provavelmente a maioria de vocês que está assistindo este vídeo tem acesso, é o que podemos entender em um primeiro momento como saneamento básico. Como você vai ver, o simples fato de você possuir um vaso sanitário na sua casa, no seu apartamento, já é um privilégio se comparado à situação mundial. Falando sobre a qualidade de água, em todo o mundo, mais de 80% das águas residuais retornam ao meio ambiente sem tratamento. Entenda águas residuais como aquelas que foram utilizadas nesse estilo de vida moderna, seja para banhos, seja para cozinhar, seja para dar descarga no vaso sanitário, etc. A grande parte dessas águas residuais, que apresentam uma grande carga orgânica, retornam ao meio ambiente sem nenhum tratamento, causando inerentemente diversos problemas ambientais. A disposição de águas residuais no meio ambiente também leva a várias doenças relacionadas à água, inclusive o cólera e a esquistossomose, que continuam afetando muitos países em desenvolvimento, onde apenas uma proporção muito pequena, em alguns casos menos do que 5%, dessas águas residuais domésticas e urbanas são tratadas antes de seu despejo no meio ambiente. Essa carga de nutrientes, e entenda aqui carga de nutrientes como matéria orgânica, continua a ser uma das principais formas de poluição hídrica, e a maioria desses nutrientes tem origem na agricultura. Estima-se que as cidades de rápido crescimento, nos países em desenvolvimento, irão se tornar grandes fontes de emissão de nutrientes. Juntando então essa informação com alguns pontos levantados na aula passada, a agricultura não somente é a principal responsável pela extração e consumo de água, mas também pelo grande lançamento de matéria orgânica no meio ambiente. Os gráficos que você vê agora no slide estão relacionados com a cobertura do saneamento nos âmbitos mundial e regional. São dados de 2015, mas nos ajudam bastante a entender como anda essa situação. Preste atenção na legenda e o significado de cada uma das cores. O gráfico no meio do diagrama te dá uma ideia de como anda a situação no mundo. Apenas 39% do mundo do saneamento básico de fato é gerenciado de forma segura, enquanto a Austrália, Nova Zelândia, América do Norte e Europa possuem mais da metade do seu saneamento básico gerenciado de forma segura. Países como a América Latina e o Caribe têm somente 22% de um gerenciamento seguro. É bem conhecido, por exemplo, no Brasil, que a maioria das pessoas não tem acesso a um saneamento básico adequado. Voltando nas informações que separei para você, em termos da quantidade de pessoas afetadas, especialmente do número de mortos, os impactos de inundações, secas e conflitos são grandemente superados pela quantidade de pessoas afetadas ou mortas por serviços inadequados de água potável e saneamento. Esta é uma realidade bastante chocante, que pode ser observada didaticamente no gráfico que você vê aqui na tela. Veja que o gráfico mostra problemas relacionados à água, tais como saneamento inadequado, secas e inundações, com as pessoas afetadas, as pessoas mortas e os prejuízos econômicos. Perceba que enquanto 1.100 pessoas morreram em situações de secas e a morte de 6.000 pessoas foi associada a inundações, aproximadamente 780.000 pessoas morreram devido à água e saneamento inadequados, principalmente mortes por diarreia e cólera, relacionadas justamente com o consumo de água não tratada. O valor marcado em vermelho de 780.000 mortes devido à água e saneamento inadequados é bastante significativo, já que é superior às mortes causadas por terremotos e epidemias e também relacionadas a conflitos de guerra. Perceba que não há dados para o número de pessoas afetadas e prejuízos econômicos causados pela água e saneamento inadequados, o que pode, na verdade, esconder o real tamanho do problema. A realidade que eu te mostrei até agora sobre o gerenciamento de recursos hídricos e também sobre o acesso ao saneamento básico contrasta muito com outra atividade muito comum e aparentemente não relacionada do mundo moderno, que é a produção de eletrônicos. Qualquer tipo de eletrônico moderno se baseia na produção de chips eletrônicos. A produção de chips eletrônicos precisa ser bastante cuidadosa, isto é, ele utiliza a conhecida água deionizada, uma água muito purificada. Isto é necessário porque impurezas no chip
podem comprometer o seu correto funcionamento. Acontece que a produção dessa água ultrapura, por assim dizer, ou seja, água deionizada, requer grandes quantidades de água destilada. Isto é, você pode, por exemplo, gastar 10 litros de água destilada para produzir somente 1 litro de água deionizada. Devido à grande demanda mundial por eletrônicos, uma empresa de produção de chips chega a gastar milhões de água purificada somente durante um mês. E este é um exemplo, entre tantos outros, de uma forma não sustentável de utilizar recursos hídricos. Como conciliar a nossa grande dependência por eletrônicos com o desenvolvimento e manejo sustentável de recursos hídricos é um dos grandes desafios que a humanidade enfrenta atualmente. Tudo bem? Até mais!